O Guarani continua subindo. Foi lá em Belém e ganhou mais uma. E o Guarani continua irresistível. Venceu mais uma e já garantiu vaga para a próxima fase. Você lembra do Super Guarani de 1994 com um trio de craques, Djalminha, Luizão e Amoroso? Que isso, hoje em dia, nos dias de hoje, você ter um trio desse é para poucos, hein? Vou te contar ao longo do programa como que o Guarani quase foi campeão de 1994 do Brasileirão. Isso sim, claro, vamos ter que contextualizar que o Guarani, campeão brasileiro de 78, único time do interior a ser campeão, clube que sempre revelou grandes jogadores, craque Neto, Evair, Careca, tem nem que falar a quantidade de jogadores importantes, né, que o Guarani teve nesse período. E em 93, um ano antes de 94, fez um campeonato brasileiro bom, chegou na segunda fase ali, campeonato paulista também ok, foi quinto lugar. Já em 94, no Campeonato Paulista, o time oscilou com o técnico Levir Coupe. 30 jogos, apenas 8 vitórias, terminou na 10ª colocação, mas tinha um craque, um gênio do futebol, cara que eu admiro pra caramba, Djalminha, tava carregando o Guarani nessa fase, contava com o Amoroso, não tinha ainda o Luizão, que eu vou falar daqui a pouco. Djalminha jogando muita bola, ele que o Flamengo, infelizmente, né, largou ele. E o cara deu a volta por cima jogando demais no Guarani, naquele começo de 94, já chamando muita atenção. Artilheiro, fez 18 gols no Campeonato Paulista, só não foi mais do que o Evair, né? Foi artilheiro da competição, do Super Palmeiras também. Infelizmente o Guarani quase caiu, né? Terminou na 10ª colocação, mas muito perto ali da zona de descenso, né? Com a Série A2. Mas vale destacar também que nesse período o Guarani foi campeão da Copa São Paulo Júnior. Sabe com quem? Luizão, ele mesmo, marcando muitos gols. Partida Alberto, atenção, pé direito, gol! Guarani é campeão da 25ª edição da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Foi aí que a diretoria, né, a comissão técnica, levou ele pro profissional, né? Vem cá, fazer dupla de ataque com o Amoroso, a dupla ali fatal, artilheiros, os caras que se complementavam. Você ainda tinha um Djalminha ali armando o time, mas durou muito pouco tempo, né? O Djalminha disputou só 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Teve aquele jogo contra o Cruzeiro, o início, que ele marcou 2 gols, jogando muito, né? Golaços ainda. A categoria dele, toque refinado na bola, era diferenciado. O time do Guarani era bom, mas aí já não era com o Levir Coupe, era com o técnico Carlos Alberto Silva. O cara também experiente, rodado, que sabia muito bem lidar com os jovens e soube mesclar também a experiência com jogadores promissores, né? E o Djalminha foi, infelizmente, jogar no futebol japonês curto período. Depois, no ano seguinte, ele ia retornar pro Guarani, mas aí já é outra história. E vale destacar alguns jogadores importantes, né, dessa fase aí. O zagueiro Jorge Luiz, muito experiente, jogou aqui nos times do Rio de Janeiro, no Botafogo, no Vasco. Sandoval também, importante. Edu Lima, Fábio Augusto, meio campista, também muito bom de bola. Cara técnico também, sabia jogar muito bem ali no meio de campo, armar o time. Também na contenção ali. Jogador muito interessante. Experiente, rodado também pelos times aqui do Rio. E o Guarani foi ganhando cancha, né, no Campeonato Brasileiro. Quem parte é o zagueiro central. Pé direito na bola de curva. É do Guarani. Enfiou um 4-0 no Santos, com um show, né, do Amoroso, do Luizão. Um gol antológico do Amoroso, que sai dando aquela arrancada impressionante, né? Dá um tapa na frente e ninguém pega. O Luizão também, novinho, fininho, marcando muitos gols. Era diferente. A dupla fez 28 gols dos 45 no Campeonato Brasileiro. Muito marcante, né? Infelizmente, a gente vai ver que isso aí fez falta ali no final. O Guarani, com uma sequência impressionante de bons resultados, ficou 17 jogos, isso mesmo. 17 jogos sem perder. Porra, tudo isso? Uma campanha de primeiro lugar, tinha vantagem na segunda fase, quando ia enfrentar os times do mata-mata. Teve um grande desafio pela frente, né? Que foi enfrentar nas quartas de final o São Paulo, né? Do Tele Santana, do Zete, do Cafu, do Palhinha. O time que era finalista mais uma vez da Libertadores, que infelizmente perdeu, né? Por Vélez, mas
Já vinha do bicampeonato da Libertadores e bicampeonato mundial. Dois jogos difíceis, um no Morumbi e outro no Brinco de Ouro. No primeiro jogo, o São Paulo vence, né, por 1-0. E além da derrota do Guarani pro São Paulo no primeiro jogo, o Amoroso, né, sentiu, teve que sair do jogo. Isso aí mexeu muito com os jogadores do Guarani. Ele foi no sacrifício no jogo de volta, no Brinco de Ouro. Jogou poucos minutos, sentiu de novo o joelho, que o tirou do Campeonato Brasileiro. Para o Guarani foram apenas 19 minutos com seu principal jogador e artilheiro. Sem Amoroso no time, o desafio da classificação para as semifinais ficou ainda mais difícil. O Guarani não toma conhecimento nenhum, né? Parte pra cima. Era um time ofensivo, né? Transições rápidas. Os atacantes também muito rápidos, sabiam fazer gol, né? Amoroso e o Luizão. Vitória por 4-2. Partiu atrás, Luizão! Pega que eu quero ver! E enfrentar outro time pedreira, né, que tinha uma seleção de craques, que era o Palmeiras, né, do Vanderlei Luxemburgo. Só que vale uma ressalva, o Amoroso não conseguiu se recuperar para enfrentar o Palmeiras. Isso pesou demais, né, sobrecarregou o Luizão. O Palmeiras era uma máquina, ali no auge da Parmalat praticamente, de 94 a 96. Você tinha Rivaldo, Roberto Carlos, Evaí, os caras jogando muito. Infelizmente no primeiro jogo o Guarani começa bem, ali martelando, faz o primeiro gol com o Júlio César, mas depois não tem como, né? O Palmeiras vira para 3-1 e o Guarani mais uma vez ia decidir em casa, né? Igual eu falei, ele tinha vantagem de ter feito a melhor campanha, tinha vantagem do empate também, mas lá em Campinas o jogo seria muito nervoso, muito tenso. Teve as expulsões do Antônio Carlos, Jorge Luiz. O Palmeiras saiu na frente com o Rivaldo, depois o Fábio Augusto empatou, mas não teve jeito, não. O Palmeiras, de novo, fez mais um gol com o próprio Rivaldo, né? Mais uma vitória por 2-1, tirando o Guarani de chegar a uma final de Campeonato Brasileiro mais uma vez, né? Mas fica aqui o alento, né, de um terceiro lugar, muito honroso, muito digno, de um time que tinha um potencial muito grande, né? A gente viu que só nesse time aí, vários jogadores importantes, né, no cenário do futebol brasileiro, e foi reconhecido. O Amoroso foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Túlio, com 19 gols. Ele ganhou bola de prata e ganhou bola de ouro da revista Placar. Mas a grande sensação do ano foi mesmo o garoto Amoroso. Ele bateu o recorde de prêmios no mesmo campeonato, que pertencia ao tetracampeão Ronaldo. Amoroso faturou 4 prêmios: maior artilheiro, melhor jogador, revelação e destaque do campeonato. A geração pós-tetra mostrou a que veio e Amoroso brindou o público com grandes atuações e gols que vão ficar por um bom tempo na memória do torcedor. O Jorge Luiz também ganhou bola de prata. O Luizão também foi eleito bola de prata. E também a gente não pode deixar de destacar o Carlos Alberto Silva, o técnico, né? Ele que tem uma história no Guarani, campeão brasileiro pelo próprio Guarani em 1978. Foi eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 94. Uma história brilhante. Técnico também de seleção brasileira. Treinou outros diversos times aí. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians. Então um cara que tem uma história muito grande no futebol brasileiro. E o que esses jogadores fizeram depois do Guarani? A grande maioria saiu. A gente começa com o Amoroso, que foi bola de prata, jogou demais, artilheiro. Depois foi pro Flamengo em 96, um período rápido. Depois foi brilhar na Udinese, no futebol italiano. Ser artilheiro de novo, mais uma vez. A gente também não pode deixar de falar do Luizão, que ficou também mais um tempo no Guarani. E depois foi pro Super Palmeiras de 96, com aquele timaço, esquadrão, covardia demais. O mesmo caminho do Djalminha. Ele que no ano seguinte, em 95, voltou pro Guarani, mas em 96 já estava no Palmeiras para jogar ao lado do Luizão, mais uma vez, né? E o zagueirão Jorge Luiz, ele que estava emprestado pelo Vasco da Gama, uma história muito bonita. Depois ele foi jogar no Flamengo rapidamente, Atlético Mineiro, de novo Flamengo, Atlético Paranaense, Botafogo, rodou por vários times, né? Um zagueiro muito experiente. E o meio-campista Fábio Augusto, ele também foi importante nesse meio campo. Tava no Guarani, depois em 96 ele foi pro Atlético Mineiro, depois Corinthians, Botafogo, Vitória, Flamengo. E pra terminar, o meio-campista Fernando. Ele que fazia ali um trabalho sujo, né? Estilo Mauro Silva, um cão de guarda. Depois foi brilhar no Internacional de 96 a 98. Depois Palmeiras, Juventude, Botafogo. E terminou a carreira no Santo André, hein? Pra você ver a importância, né? E reconhecimento dos jogadores pela grande campanha e façanha, né,
que muitos não acreditavam ali no começo. Infelizmente, a gente teve a saída do Djalmina, igual eu falei no começo do Campeonato Brasileiro, que poderia ter feito algo a mais ali pro Guarani, mas infelizmente a gente viu que ao longo dessas últimas décadas, né, o Guarani nunca mais conseguiu chegar perto disso, dessa façanha, por mais administrações. Mas a gente torce aí, eu particularmente torço pra caramba pro Guarani, pra Ponte Preta, voltarem de novo aí pra elite do futebol brasileiro, que merece, né? Times importantes, torcidas apaixonados. E aí, você gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários se você lembrava desse Super Guarani de 94, que é muito marcante aí no futebol dos anos 90. Hein? Deixa aí novas sugestões de pautas, que vamos aí crescendo cada vez mais. Hein? Valeu, tamo junto, hein? Até a próxima. Artilheiro onde passou, na Graças a Guiné, Deus. no Japão, mas tudo começou aqui, nesse gramado, em 1994. Apareceu o Amoroso. Um dia marcante, não foi, Amoroso? Sem dúvida, né? Acho que aqui é o quintal da minha casa, né? Aqui eu cresci, morei aqui debaixo da arquibancada.